A paz de Jesus e o amor de Maria. A paz, tudo bem? Eu tô bem. Ai, então tá bom, tá tudo ótimo. E você que tá aqui assistindo, gente, do canal Glórias de Maria. Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje nós vamos ter uma novidade. Estão vendo que tem uma mulher aqui comigo? Vou contar pra vocês. Essa mulher tem um testemunho que só Deus. Fica aqui comigo, eu não vou revelar o nome dela. Não vou falar nada agora. Sabe por quê? Vou falar só a única coisa, que hoje Deus vai tocar grandiosamente a sua vida através desse testemunho. Amém? Roda a vinheta então e fica com a gente até o final do vídeo. Tudo bom, pessoal? Então olha só, vou revelar toda a surpresa. Se apresente para nós. Como é seu nome? Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Sou casada, tenho 2 filhos. Sou muito feliz por ser católica. Amo cantar na igreja. Conheço a Nádia e o Diogo faz um bom tempo. E estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Glórias de Maria. Sejam bem-vindos à minha vida. E olha só, nós chamamos a Ana aqui por conta do testemunho que a Ana traz na sua história. E já vou adiantar para você, não vou contar o testemunho, mas vou dar alguns spoilers. Que esse testemunho tem a ver com o amor de Deus. Sim. Tem a ver com cura. Muita cura. Muita cura. Tem a ver com o chamado. Quando você é chamado por Deus para servir a Ele, Ele tira você da onde você estiver. Se você estiver lá no fundo do poço, Ele tira você de lá. Ou esse testemunho tem a ver com quem é predestinado. Sabe aquela música lá? Fui chamado. Isso. É isso, né, Ana? Sim. É aqueles que têm um chamado para ser de Deus e que são escolhidos a dedo. A Ana, para quem não sabe, ela é uma cantora, mas é uma super cantora. Super cantora, é assim. Ela canta com o Vinícius, é nada, papo, ela cantando na missa e tudo mais, ficou lá só navegando na unção, quando ela canta na missa. Com o Vinícius dela, o marido dela, o esposo também, que toca muito, tem 2 filhos lindos. E o motivo de trazer ela aqui é por conta desse chamado, por conta desse testemunho. E eu conheci ela na igreja, né? Importante eu falar isso. Só que num dia que nós viemos aqui em casa, num churrasco, a Ana contou a história dela pra mim. Falei, bem, Ana, essa é a sua história? Uhum. E, gente, essa história tem que ser divulgada, porque Deus quer curar, Deus quer libertar através dessa história. Conta pra gente, Ana, quem é a Ana? Quem é a Ana, você já contou, que é a Ana que é da igreja, a Ana que tem os filhos e tudo mais. Mas da onde surgiu a Ana? Qual é a história da Ana? Conta pra nós. Pode começar o seu testemunho, Ana. Obrigada pelo convite, Ná. Mais uma vez eu tenho que falar, é uma honra estar aqui. Eu estou extremamente maravilhada porque a gente acha que os presentes de Deus param um certo tempo na nossa vida, né? Amenizam, né? A gente acha que diminui um pouco e não. Quando a gente acha que tudo está calmo, brando, Deus vem falar, toma, mais esse presente. E aquele dia do churrasco aqui na sua casa, eu me senti muito presenteada por Deus, porque eu senti muito Nossa Senhora, não sei se você lembra que eu falava isso. E eu nem imaginava o convite, né, do Glórias de Maria, através daquele churrasco, estava maravilhoso. Então, assim, muito obrigada mesmo, de coração, por estar aqui, podendo contar a minha história. Porque, assim, a Ana Paula, ela vem de uma bagagem muito pesada, muito forte, porque são anos e anos de não entender de onde vim, porque eu estava na situação que eu estava. Então,
Vamos começar, né? Você perguntou quem é a Ana, né? A Ana Paula é uma mulher hoje, mas quando eu era criança, aos 4 para 5 anos de idade, fui abandonada pela minha família biológica. Não foi fácil, doeu muito. Hoje, para falar disso, tem a dor, mas já não é tão profunda, né? O senhor já curou muitas marcas. Curou. Só que assim, para mim entender o que eu estava passando naquela época foi muito difícil. Porque eu não conseguia me ler. É difícil você fazer a leitura de si próprio, principalmente quando você é uma criança. Então, as coisas foram acontecendo, eu fui caindo de paraquedas no lugar e não fui entendendo. Então, para vocês entenderem, eu fui abandonada quando pequena, a Nádia sabe, né? Você falou isso 4 anos de idade. 4 Com 4 anos de idade, quer dizer, não era um bebezinho. Não. Vamos dizer assim, meu filho tem 4 anos de idade. Sim. Ele tem memória, ele lembra das coisas. Sim. Então, essa criança que tem 4 anos de idade, que tem memória, foi abandonada. Foi. E assim, o que aconteceu? Depois eu fui me inteirar, né, da minha história, fui ligar os pontos. Eu fui adotada, mas antes de eu ser adotada, eu fui abandonada no orfanato. Isso daí não era um orfanato. Era um educandário onde você deixava, um abrigo, onde você deixava a criança lá por um tempo. A família ia retirava a criança de lá e levava embora e dormia. Só ficava lá. Só que me esqueceram lá. Ou fizeram de propósito, né? E não foram buscar. E aconteceu isso várias vezes. Só que chegou no ponto... Desculpa a pergunta, mas esqueceram quem realmente fez isso? Então, até o que eu sei, né, da minha história, o meu pai trabalhava de taxista, ele precisou trabalhar, deixou eu, minha irmã mais velha que eu e meu irmão mais velho, com a minha avó materna. E a minha avó falava que cuidava, mas não cuidava, deixava lá no abrigo. E com isso ia e voltava, porque quando ela se dava conta que eu estava lá, ela ia buscar, levava eu para casa dela. Só que começou a virar fala Como era aquela vida desordenada, que não existia ali uma presença de pai, uma presença de mãe. Não. Infelizmente, eram essas crianças que Deus tinha grandes planos. Sim. E que ele estava cuidando. Sim. Aí chegou um momento que esqueceram de vez, né? Minha avó esqueceu de vez, estava brigada com o meu pai. É importante saberem que a minha avó não gostava do meu pai, né? Ela não aprovava o casamento, minha mãe com o meu pai. Casaram escondidos, tudo. Porque se amavam muito. E tudo bem, me esqueceram no orfanato. Quando foi um certo dia, o meu pai voltando do trabalho, que ele foi trabalhar, era, no caso, nessa época ele pegou uma viagem um pouquinho mais longe, então ele demorou uns dias fora. Quando ele voltou dessa viagem, ele foi direto para casa da minha avó, para ver a gente, os filhos. Não estava lá. Ele entrou em desespero. Como assim? Cadê meus filhos? O que a senhora fez com os meus filhos? Correram atrás, foram atrás de mim, da minha irmã, do meu irmão. E chegou no educandário, não me acharam. Entraram em desespero. Só que assim, nessa época, se eu não estou enganada, o meu irmão já tinha saído do educandário, porque esse educandário que eu estava era só meninas. E o de meninos, ele foi pro de meninos, que era em Sorocaba. No de meninas, quando eles chegaram e não me viram minha irmã Fernanda, eles falaram assim, caramba, cadê a Ana?
Como eles entraram num desespero tão grande, tão grande. Meu Deus, vamos tirar a Fernanda, minha irmã. Tiraram a Fernanda, um parente lá, minha tia, tirou a Fernanda de lá, correndo atrás para me achar. Não me acharam. Com isso, eu fui adotada por uma outra família. O educandário não poderia Revelar quem adota a Tanto criança. que foi isso que eles achavam, minha família biológica achava que eu tinha ido para São Paulo. Não, né? Não perto, próximo, regiões próximas. Então, começou tudo a complicar para mim. Hoje, eu mais velha, assim, eu consegui entender. Há uns anos atrás eu consegui me fazer a leitura de mim mesma. Mas, pare e pense, Nádia. Você, pequena, 4 anos de idade, entra no educandário, você dorme no tapete com crianças, você não sabe se você tem casa, se você não tem casa. Já era aquela coisa, aquele sentimento muito de choro, porque... Já eram várias vezes que você tinha passado por esse processo de ir para o educandário e voltar para casa? Sim, várias vezes. Só que chegou um momento que quando eu fui adotada, a família me adotou. É isso que eu ia falar. Você lembra desse momento? Lembro. E como foi esse momento para você? Eu lembro que tinha uma festinha que ia acontecer no educandário. Sempre tinha coisas assim, né, que o pessoal fazia para arrecadar fundos, para ajudar as crianças. E nesse dia, era uma tarde, ia ter uma festinha lá e um casal foi. Esse casal chegou lá, as crianças comendo, correndo, né? Eu tava lá no meio das crianças correndo. Chegou um casal. Chegou esse casal. E eu, pequenininha, vi aquele casal. O que eu fiz? Dar-lhe abraçar a perna do homem que tava, né? Do casal. Mas eu abracei a perna do meu pai. Do pai adotivo. Do pai adotivo. Que na época eu não sabia que ia ser meu pai. Uhum. Eu abracei a perna dele assim. Eu falei, pai, você veio me buscar? Aquele homem sem entender, né? Eu segurando na perna dele assim. A mulher, né? Minha mãe, que eu chamava de tia. Noemi, você não acredito. Você me trouxe aqui para adotar sua filha. Ela já te chama de pai. Achou que era filha dele. Achou. E eu, toda eufórica. Não, você veio me buscar, pai. Eu chamava de pai. Vou embora com você e tal. Aquela mulher foi ficando angustiada. Meu Deus. Fui traída pelo meu marido e ele me trouxe aqui para adotar ainda. Como esses meus pais já eram de caminhada, ela falou assim, não, Caminhada na igreja. na igreja, isso. Como já são de caminhada, o que eu vou fazer? Ela teve uma ideia, ela falou assim, eu vou pedir pro diretor liberar ela. Se essa menina for filha dele, eu descubro. E eles começaram a brigar no orfanato. Começou a brigar, e eu no meio do rolo. De repente ela conversou, a diretoria aprovou, não, a senhora pode levar até o estacionamento. Ela me levou ao estacionamento, me deixaram. Eu lembro até hoje que tinha um corredor compridão assim, para colocar os carros, né? E tinha vários carros um do lado do outro, era uma festa, né? Então é normal ter vários carros. Só que até hoje, Nádia, até hoje eu lembro que tinha uma Brasília do lado da outra, a bege. Eu pequenininha, você vê como que é o tamanho da minha filha, né? Pequena. Subi no capô do carro, bati com as mãozinhas e falei, tia, esse é o carro do meu pai. Meu pai vai me levar embora com esse carro. E era o carro? E era o carro. Sendo que tinha um carro lá do outro igual, que era a Brasília Bege, que na época acho que era comum, né? Uhum. Os carros serem
iguais. E eu lembro que eu batia, até hoje eu tenho esse sentimento bom, que eu batia a mãozinha assim e falei, é esse que eu vou embora. Eu não lembro se eu desci de lá, fui brincar, eles discutiram, foram embora de lá, eu saí, meio que esconderam eles para que eles conseguissem ir embora. Eles foram embora, ficaram acho que quase um ano, mais de 9 meses. Eles falaram que o propósito era ficar 9 meses orando, para Deus mostrar a criança E que você seria. ficou no educandário? Eu fiquei no educandário. Durante um ano? Durante um ano, quase um ano. Daí não chegou a fazer um ano, porque nesse percurso deles orarem, eles voltaram para tentar me adotar. Mas eles tiveram o tempo deles para entender o que Deus queria. Mas até eles entenderem, eles brigaram, né? Brigaram para tentar entender o que Deus estava mostrando, só que eles não estavam entendendo, né? Que foi tudo muito... Uma criança que ali reconheceu que ali poderia ser um pai. Sim. Pai, Só curioso, pessoas de igreja, né? Sim. E esse sentimento brotar, tantas famílias ali, no meio de uma festa, Sim. podendo escolher qualquer pessoa, daí que a gente vê os cuidados de Deus. Sim. Precisava desta família também para poder formar o caráter da Ana, para poder formar a mulher que a Ana é, né? Sim. E o Senhor coloca no coraçãozinho de 4 anos, Sim. que ali, esse são meu pai, é o meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Mas que na época eu só chamava, na minha cabeça assim, a gente que era do orfanato, a gente era muito, não digo treinado, mas a gente era educado de uma certa forma a pedir o básico, o essencial. Então tinha uma moça que cuidava da gente lá, chamava Lilian. E ela falava assim, olha, vamos pedir um pai e uma mãe, vamos pedir aquilo que a gente precisa. Vocês dormem e ponto final. Era sempre assim a oração. Isso era uma oração. Uma oração. Ela reunia as criançadas no tapete da sala de TV e acontecia. Só que teve uma certa noite, de tarde, não sei, eu sei que eu sonhei, que eu acordei maravilhada do sonho. Maravilhada. Só que eu era pequena, Nádia, criança. E você guarda Eu não ia memória esses sonhos. Sim, eu não ia contar isso com 4 anos lá. Ok. Só que daí se passou o tempo, os meus pais adotivos, né? Esse casal me adotou. Aí eu com 15, 14 anos de idade, fui fazer os deveres da casa para minha mãe. Chegando uma certa hora assim, eu catava de passar ali com ferro, passando roupa e tal. Falei, caramba, tá faltando algo aqui. E aqui meu coração acelerado. Eu falei, gente, só por causa de eu passar uma roupa. Meu coração acelerado. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, cadê a camiseta do pai? Uma branca com uma águia colorida no peito. Onde tá? Ah, filha, eu joguei fora, tava velha. Eu desembestei de chorar. Aliviei o sonho, a lembrança do sonho. Aí o que foi o sonho da Ana daí? Eu sonhei que eu via no sonho Jesus, todo de branco, inteiro. Ele não era loiro, como fazem, né? Na minha cabeça ele era moreno, branco, né? E rapidamente aparecia uma Brasília bege. Ninguém dirigia na Brasília. Aparecia a Brasília bege e aparecia um homem de camiseta branca com águia colorida. Então apareciam 2 pessoas. Jesus falando. Esse é o homem, Jesus falando. Esse é o seu pai. Rapidamente eu via o homem, não falava nada, mas no sonho eu estava encantada em ver ele. E eu não entendia muito por que eu via a Brasília bege. Tá bom.
Quando eu peguei e lembrei desse sonho, minha mãe contou que jogou fora a camiseta, eu comecei a chorar, eu consegui entender. Porque que quando o meu pai adotivo foi no orfanato, e eu agarrei ele pela perna e falei, pai, você veio me buscar? Ali eu entendi que aquele sonho era daquela época. Foi antes Foi antes deles me adotarem. Você entendeu? Ali eu entendi por que eu sonhei com a Brasília Bege. Por que você acertou? Por que eu acertei? Porque imagina, você tá numa festinha. Gente, esse testemunho tem muita coisa, gente. Como pode uma criança de 4 anos sonhar que o pai dela vai aparecer, Jesus revela que o pai dela vai aparecer com uma camiseta branca, com um pássaro, uma águia, uma Brasília bege. E de repente o homem veio vestido. Ele veio vestido? No dia da festa, ele tava com a camiseta. Ele veio vestido com a camiseta. Por isso que eu agarrei a perna. Você entendeu? Gente do céu. Tá, continua. Continue você também aí, porque o negócio só vai se aprofundar ainda mais, eu garanto pra você. Eu sei que daí eu terminei de passar, eu fui passar roupa de novo, aí já parei, não queria mais passar roupa, porque eu fiquei decepcionada da camiseta não estar mais ali. Então assim, voltando, né, quem é a Ana, né, você me perguntava. A Ana era uma criança que foi abandonada, que não entendeu o sonho, que foi entender com 14, 15 anos de idade. O meu relacionamento com Deus foi na adolescência, que eu fui me entrelaçar, porque na verdade nada era escondido. Nada era você escondido. era adotada, porque eu já tinha 4 anos também. Já contavam, já sabiam, e com toda a cautela, assim. Acho que é porque eu também já sabia, eu já sentia, já via na história do sofrimento. E é curioso que hoje eu paro para pensar, eu falo assim, tem que estar muito agraciado por Deus, porque eu não conseguiria passar sozinha. Eu não conseguiria, né? Porque eu não conseguiria lembrar do sonho por si só. Eu não conseguiria entender os detalhes, os planos de Deus. Quando eu saí do orfanato, fui para a casa dos meus pais adotivos, quando eles viram que era para ser eu, foram atrás da papelada, tudo. Eu me achava indigna de entrar na família. Me achava indigna, porque por mais que essa história linda, né, do sonho e tal, o que eu tô fazendo aqui, né? Caí de paraquedas. Porque você olhar uma família que tá ali em comunhão e você chegar, é como se você falasse assim, olha, me dá licença, você pode me dar um cantinho para mim ser sua filha, ser seu filho, seu irmão? Era muito horrível para mim isso, porque eu tinha que saber aceitar ali de imediato um presente muito grandioso. Talvez aquela cama era sua. Sim, e brigavam lá, certo? Quando eu me dei por conta, eu falei, meu Deus, tá, eu tenho que assumir para mim mesmo que eu vou ter uma vida nova. Eu não sabia administrar, Nádia. Eu não sabia. Porque... Você não estava acostumada? Não estava. Até é complicado para explicar isso para você, porque é todo um processo, né? Até mesmo hoje. O que você tinha lá era uma sacolinha de roupa e só e nada mais? Olha, às vezes é o que você tinha no corpo. Que minha mãe fala, né? Minha mãe, que eu chamava de tia, que hoje é minha mãe adotiva, que eu considero muito como uma mãe legítima mesmo. Ela falou que uma vez ela chegou lá, não lembro se foi em visita ou se foi quando ela foi me buscar. Ela falou que eu tava com um chinelinho super apertado, acho que era uma sandalinha apertada. E eu acho que foi quando ela foi me adotar.
ela chegou, eu tava numa mangueira, pé de manga no fundo do orfanato, que eu sei que tem lá. E eu acho que eu tava chupando manga, brincando. Só que tava meio friozinho nesse dia. Isso não era julho. E ela fala pra mim, esses tempos atrás que ela me contou até, ela falou assim pra mim, sabia que quando eu fui pegar você, você tava numa mangueira, embaixo dela, e você tava tremendo. Eu falei, verdade, mãe, verdade, você tava tremendo. Um vestidinho todo aberto na costa. Achei um absurdo isso. Foi por Deus que o dia que eu fui lá no orfanato, eu fui com 2 blusas, eu catei uma blusa minha e envolvi você cobri você com a minha blusa, tirei dali do sereno. Então, quando eu escutei isso da minha mãe, Nádia, eu achei fantástico, porque a gente descobre certos detalhes de Deus, não é lá atrás, eu descobri esses dias os detalhes, porque quando vem a curiosidade de você querer saber por que eu tenho que saber isso agora, como Deus fez comigo, você começa a se questionar, né? Então, quando Deus me deu esse presente da minha mãe, aquele carinho de falar, filha, eu queria escutar qualquer coisa dela, mas ela me deu o maior presente que eu ganhei da minha mãe a vida inteira. Foi eu escutar que ela catou aquela blusa que estava com ela, ela me envolveu nas minhas costas. Um cuidado de mãe que até então você nunca tinha. E nem ela sabia, né? Eu chamava ela, mesmo quando ela foi me adotar, eu chamava ela de tia. Eu fui chamar a minha mãe, minha tia, aspas, fui chamar a minha mãe de mãe, quando uma noite minha mãe foi cobrir o meu irmão mais novo, já tinha minha cama. E ela foi cobrir ele assim, eu achei aquela cena linda. Linda, 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 linda. E ele falou assim, boa noite, mãe. Benção, mãe. E ela cobriu ele e eles se beijaram, abraçou. Coisa que a gente faz com os nossos filhos hoje. Eu pequena, eu vi aquilo. Me encantou tanto aquilo. Me chamou tanto para aquele. Isso nessa casa. Na casa da minha mãe. A mãe mesmo. Sim, quando eu tava lá já, né? Aquela cena de filme. Acho que foi os primeiros dias, foi? Aquela cena de filme. Sim, pra você. De filme. Aí ela pegou, abraçou ele, tá ouvindo. Aí sabe o que eu fiz? Já tava deitada. Porque assim, imagina, eu já tinha minha cama. Nádia. Ai, vai ser adulto. Eu já tinha minha cama. O que eu fiz? Eu vi aquela cena, já era ligeirinha, né, gente? Tinha que sobreviver na selva. Catei o cobertor que eu tava já no pescoço aqui, eu joguei lá no pé. Tipo assim, não tô coberta, mãe, você precisa me cobrir. Falei, mãe, vem cobrir ela. Ela chorou na hora, ela falou assim, o que você falou, filha? Eu falei, não, mãe, venha cobrir eu. Tem certeza, filha? É isso mesmo? É. Aí ela foi, pegou. Porque ela também nunca tinha ouvido uma mãe. Não. Mãe, era só tia. Aí ela me cobriu assim, eu abracei ela, daí o que eu falei pra ela? Eu falei assim, mãe, sabe o que é ser minha mãe agora? Ah, que lindo! Eu tô falando, tem muitas emoções, eu não vou aguentar até o final do testemunho. Eu tô me segurando aqui também. Aí ela falou, tem certeza, filha? Mas, né? Não, você não quer ser minha mãe? Agora? Eu começo a te chamar de mãe, nunca mais eu vou largar de chamar você de mãe. Ela me abraçou, né, emocionada, com certeza. E desde ali eu nunca mais deixei de chamar ela de mãe. Foi um momento muito forte também pra mim, quando ela me relembrou essa história. Porque tem certas coisas que a gente não vai contar de novo, porque eu não vou saber contar uma história minha lá atrás se eu não tiver a ajuda de um adulto, né, de alguém que pra lembrar os fatos, né? Pra falar, nossa, se encaixou, né? Então, quando ela falou isso se eu queria ser filha dela, se ela queria ser minha mãe, foi fantástico, porque é um sentimento, Nádia, que é indescritível.
sabe, você conseguir entender ali na hora que já não é mais só uma sombra de possibilidade, mas que agora é concreto. Porque uma coisa é você ser concreto e você tá numa casa, numa cama quente com comida. Outra coisa é você, no seu sentimento, você ter a concretização de que aquilo ali é sua mãe agora. Que você vai poder contar com alguém, que você vai poder chorar, que você vai poder falar, mãe, brigou comigo, Sim. me defende, mãe, socorro, mãe, eu te amo. Sabe essas coisas? A cumplicidade de mãe e filha. Então eu tava ganhando isso. Então foi surreal também essa forma como Deus trabalhou em mim, porque foi com os anos também, né? E daí, Ana? Como que era essa Ana adolescente? Que daí um casal de Deus da igreja. Gente, vocês ouviram o grito? São criançadas que a gente deixou de olho enquanto a gente tá aqui gravando, tá? Mas foquem aqui, nossa. Você começou a frequentar a igreja, começou a cantar na igreja, como que foi? Você estava preenchida desse amor de Deus? Como que era isso? Para você ter resolvido isso, essa questão? Não passava na cabeça, cadê meu pai, minha mãe, que é uma certa curiosidade? Não sei, tem mais coisa pra contar pra gente aí? Fala pra mim. Tem bastante coisa. Sobre cantar, é curioso que quando os meus pais adotivos foram me adotar no orfanato, foram me conhecer, logo no comecinho, a diretoria chegou para eles, os meus pais, que só estavam sondando para querer adotar, e falaram assim, olha, a criança que eu colocar a mão aqui é mais complicado para adotar. Aí eu fui descobrir que não queriam me deixar adotar, por conta que eu cantava no coralzinho do educandário. Eu puxava o coral. Então você já cantava, né? Já cantava. Então, assim, a Ana, na verdade, ela vem, né, desse histórico na música desde pequena. E quando eu cheguei na minha casa, minha mãe e meu pai já eram católicos, já tinham uma caminhada forte dentro da igreja. Me levaram para a igreja, conheci Deus, Jesus mais ainda, né, Nossa Senhora. E foi riquíssimo a experiência que eu tive com Nossa Senhora, né, com Mãe Aparecida. A experiência que eu tive era surreal, porque eu falava, meu, onde eu tava ali no tapete, né, criança ali, e hoje eu tô aqui, tenho uma cama, posso ir na igreja, não vou fazer nada. E eu fui sendo alimentada por isso. Então foi muito bom. Foi bom. Tanto que comecei a participar, teve um momento que eu coroei Nossa Senhora Aparecida. E eu cheguei para Deus e falei assim, eu sou pequena, né? Eu falava para Deus, mas por que tanto? Eu não entendia. Por que tanto? Às vezes minha mãe falava, não, você tem que ir na igreja, você já tá na fase. Eu ficava, nossa, mas por que tão igrejado, né? Mas eu não entendia que, na verdade, o que os meus pais estavam fazendo? Estavam formando o meu caráter. Sim. Porque o caráter, Nádia, ele só é formado se você tiver uma base, né? Desculpa. Se você tiver uma base, mas essa base, ela tem que ser uma base muito forte. A família é a base. Por isso, já adiantamos aqui, pai e mãe, colhem os filhos de vocês. Colhem é pequenininho. Não, é desde pequeno. Mas você sabe que tem muita coisa que me ajudou muito na minha formação, na minha cura, na minha formação de cura, foi porque os meus pais me levavam na igreja. Meu pai não era tanto ainda na igreja, o que era muito mais era minha mãe. Minha mãe ainda tem uma certa luta de levar mais meu pai já era mais resistente. Ia, mas ele não era muito de querer estar sempre ali.
Só que é curioso porque nessa formação minha de cura que eu falei para você, se não houvesse isso, eu não teria estrutura psicológica, eu não teria estrutura emocional para aguentar o que eu aguentei. Isso mesmo. Para receber muita coisa boa que estava vindo, mas eu tinha, sabe aquela coisa, você acabou de ser abandonada de uma família, você acabou de ganhar outra, você tem que sorrir porque você está ganhando outra, mas o seu coração está pesado porque você quer chorar porque você foi abandonado. Eu senti isso 2 vezes. A primeira vez foi nessa questão que eu tô te falando, porque é difícil você abraçar algo muito bom que Deus te dá, porque Deus tá me dando a cura ali, né? Dando uma família adotiva. Mas é muito complicado, porque em 2016, não há muito tempo, se você parar para ver, sim, um pouco antes da pandemia vir, eu descobri a minha família biológica. Foi à procura? Eu descobri a minha família biológica. Me tira tanto do foco, Nádia. Meu Deus! Eu descobri. E o que aconteceu? Nesse processo, só para tentar terminar. A conclusão da importância dessa formação. Isso, essas 2 que eu tive, né, que eu te falei. Da família, de receber uma família nova e ter que lidar com o abandono da que me deixou. E o segundo foi que quando eu descobri a minha família biológica, eu descobri, uau, acharam minha família? Eu levei um susto. Embora eu tivesse conversado com Deus, tivesse pedido algumas coisas para Ele, eu tenho que ver bem o que eu peço, viu, gente? Senão, tome cuidado. Mas é verdade. Quando eu descobri a minha família biológica, eu levei um susto. Falei, meu Deus. Rapidamente eu descobri que eu tinha irmã, que o irmão já era falecido, que a mãe já era falecida, que a irmã procurava eu há muito tempo. Mandava cartas e cartas no Gugu, nos programas, nos rádios. Coisa de novela. Não caçava, E assim, quando eu peguei e descobri, eu fiquei pasma. Por que eu fiquei pasma? Porque quando a minha cunhada, ela falava assim, olha Ana, sua irmã tá viva, tal, tô falando com a sua sobrinha, o nome da sua sobrinha é Ana Paula, em sua homenagem. Olha os baques. E ela tá Isso em dormindo. 2016. Era noite. Ela tá dormindo, a filha foi tentar acordar e falou, olha, mãe, chamou ela, ô mãe, acorda, acharam a tia Ana. Mas como aconteceu isso? Acharam a tia Ana e tal. Ela falou, meu Deus. Aí ela acordou, mas o que você tá enchendo o saco de novo, Paulinha? Não acharam a tia Ana. Aí eu conversei com a minha irmã. Primeiro foi por Messenger na época. E eu não tava sem computador nessa época, então eu usei o do meu irmão com a minha cunhada, na casa deles. Então, meu primeiro contato foi digitalizar, foi lendo a mensagem da minha irmã. Mas é você mesmo? De tanto que ela tinha batido, procurar e não me achava, e poderia ser mais uma desilusão. Ok, quando a gente estacionou a nave, eu tava amamentando a Ana Luísa. Nossa. Quando eu estacionei a nave, assim, na casa do meu irmão mais novo, eu falei assim, meu Deus, eu não conseguia, Nádia, eu não conseguia sorrir de felicidade de ter achado a minha irmã. Porque eu comecei a viver o luto primeiro. O que doeu primeiro? O que aconteceu primeiro com a Ana? Eu chorei, porque eu acabei de descobrir 2 mortes. Eu descobri a morte do meu irmão e da minha mãe. Entendi. Então, por isso que eu te falei que são 2 formações de cura, porque essa segunda, o que aconteceu? Eu tive que... E onde essa família é longe? Muito longe de você? Boituva. Eu tive que engolir. Para você que está assistindo agora, nós somos de Votorantim, Sim. né? Porque tem gente assim, de longe que assiste Glória de Maria.
Então, entre Votorantim e Boituva aí são poucos quilômetros, são, né, não é vizinho, mas também não é longe, né? Não, longe, é do ladinho, né? Não é tão longe. Então, quando eu descobri que eu tinha acabado de ganhar um luto, 2 lutos ainda, a minha cunhada feliz, o meu irmão, aquela coisa, uau, achamos sua família, tínhamos acabado de comentar isso e tal. Meu coração caiu em luto. E eu tinha que olhar pro meu irmão, pra minha cunhada e falar, que legal. Que legal. Eles já tinham passado pelo luto, né? Ele já tinha. Você eu não tava vendo eles estava ali. começando de novo, novamente. Eu tinha acabado de ter a informação que eu tinha família. Depois que eu tinha perdido já. Parte da família. Já foi instantâneo demais, né? Então, quando eu me vi naquela situação, eu tive que olhar para cada irmão mais novo. E eu olhei para ele assim, eu não sabia o que eu fazia. Se você perguntar para eles, né, hoje, para minha cunhada, para meu irmão, para minha sobrinha que estava também, eles fizeram uma busca incrível, né? Foi graças a eles que tudo aconteceu. Foi difícil, porque por mais que eu fosse muito bem amada, cuidada, amparada pelos meus pais adotivos, eu não conseguia entender certos sentimentos dentro de mim, que era que eu tinha, que doía, que sangrava e que eu não conseguia nem explicar, né? Mas aí, voltando, como é que eu vou te explicar como que a gente chegou na família de sangue biológica? Foi assim. Como eu já tinha um histórico, como eu já tinha aquela leitura de mim, que muitas vezes eu ficava triste, eu não sabia o porquê, porque estava tudo bem, meus pais adotivos me criaram muito bem, eu era amada, tinha de tudo. Se eu tivesse vontade de alguma coisa, não tinha, não. Eu não conseguia entender, Processação. Isso. Só que me incomodou, essa dor tava tanto, Nádia, tanto. Eu tava com a Ana Luísa, né, segundo filho. Falei, Deus, eu não quero isso pros meus filhos. Já tinha uma formação dentro da igreja. Sabia os caminhos de fé, os caminhos do amor. Era educada, estudada. Tá errado, Deus, alguma coisa aqui. Eu vou ter que mexer algum pauzinho aqui. Para ver a resposta disso. Só que eu nunca tive vontade de procurar a minha família biológica. Uhum. Nunca partiu. Porque eu era bem amada, cuidada, amparada. Pra quê, Nádia? Sim. Eu achava melhor deixar quieta a história e ponto final. Sim. Só que essa dor sempre vinha. Eu tinha que controlar uma dor dentro de mim que... Como é que faz? Uhum. Cheguei pra Deus numa conversa bem franca. Eu falei, olha Deus, é o seguinte, tá doendo demais. Essa dor aqui tá absurda demais. O que eu faço? Eu tô na igreja, eu não tô bebendo, eu não sou de beber, eu não sou de fumar, eu não sou de baderna. Sou uma pessoa que vai na igreja, que estuda. Não é um vício, não é um vício, não é um pecado mortal, não é nada. Não. É uma dor assim, você está buscando santidade, mas não tem explicação. Na hora que tá bem, você não tá bem, sabe? Tá. Falei, não, tá alguma coisa errada aí. Falei pra Deus, eu não quero isso aí pros meus filhos, não. E como eu tava amamentando a Ana Luísa, eu pensava assim, eu não quero passar isso no leite. Porque eu sei que esse sentimento assim passa. Não só na gravidez, né, se fala, mas passa. E eu comecei a clamar isso dentro de mim. Eu falava, não, Espírito Santo, transforma-me, porque não, tá errado alguma coisa aí. Até que eu enchi tanto o saco de Deus, tanto, porque Deus viu o quanto eu sofri, né? Porque é difícil você sofrer só no físico.
é complicado, né? Mas também é muito difícil você sofrer no sentimento, né? Na alma. Eu falei, Deus, tá difícil aí. Vamos conversar. Teve um dia que eu nem sei de que forma eu tava, o jeito que eu tava. Eu conversei com Deus e falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais esse sentimento de prisão dentro de mim. Vamos combinar uma coisa? Se o senhor puder. O senhor me cura. Que o senhor vai ficar feliz em me curar, que eu conheço o senhor, sei que o senhor me ama. E eu te dou em troca de eu querer. Porque eu não queria, lembra que eu te falei? Sim. Eu não queria. Falei, então tudo bem, eu deixo o senhor me curar. Parece assim que eu falei pra Deus, né? Falei, eu deixo o senhor me curar, mas eu não quero esse sentimento pros meus filhos. Eu não quero essa herança para os meus filhos. E eu tinha certeza na alma que aquele sentimento tão ruim que eu tinha, de tanto abandono, de tanta rejeição, eu tinha certeza daquilo que eu sentia, porque era real. As dores emocionais eram muito reais, que te fazia chorar, né? Eu falava, eu não quero. Eu não aceito. Eu falei, eu não aceito, eu quero que o senhor faça assim. Eu vou atrás, eu vou me empenhar. O senhor sabe que eu não quero. Nunca quis, porque eu amo minha família adotiva. Mas eu vou me forçar a eu procurar a biológica. Porque daí eu não quero, senhor, por favor, não quero. Falava direto, falava. Tudo bem, quando foi final de semana, não lembro se foi durante a semana, quando foi. Eu sei que não durou um mês essa conversa deu com Deus, eu pentelhando Deus. Eu nunca fui, foi, sabe, bem. Aí chegou o final de semana, se não me engano, era um sábado. O meu irmão mais novo foi ver meus pais, eu morava no fundo, né, deles, no edículo. Eu chamei ele lá no fundo, falei, vem aqui comigo, né, no fundo. Preciso falar com você. Oi, Ana, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem. Viu? Senta aí, vamos conversar um pouquinho. Aí ele sentou um pouquinho lá. O que foi? Foi, o que você sabe da minha história de adoção? Ana, eu sei que você tem 2 irmãos. Parece que você tem 2 irmãos. Um irmão também. Uma é Fernanda, o outro, se não me engano, parece que é Júlio César. E só o que eu sei, não tem muito. A gente sabe que você era do Ducandário, Bezerra de Menezes, lá de Sorocaba. Aquilo não me ajudou em nada. Fiquei triste, na verdade. São informações que você praticamente já sabia. Já sabia. Agradeci meu irmão. Ele foi embora. Antes de ir embora, ele falou, olha, se eu souber, se eu lembrar de algo, eu te falo. Eu falei, tá bom. Só que daí ele foi embora. Já era tarde daí. Não, ele foi embora de tarde. Quando era à noite, por volta das 11 e pouco, ele me ligou. No mesmo dia? À noite. Ana, você tá sentada? Sentada. Presta muita atenção. Eu falei, tá, eu tô, mas o que foi? Não, presta muita atenção. Ele repetiu, não sei quantas vezes ele repetiu, mas eu entendi. Que era presta atenção. Aí tá bom. Ele pegou, falou assim, olha, é o seguinte. Ele explicou a situação dele. Eu tava aqui e a minha cunhada, né, minha esposa aqui, eu não quero falar o nome, que vai que ele quer falar, né? Sim. E a gente resolveu tomar banho e tal, e eu fiquei tomando banho, né? Ela ficou, depois a gente teve uma ideia de entrar no site e ver se o Educandário tem, se o orfanato tem alguma rede social, né? Sim. Tá bom. A minha cunhada sentou no chão, não lembro lá, pegou e digitou lá, abriu, primeira frase, que
que ela abre assim, né? Porque quando você abre uma página, você vê lá, né, a primeira coisa exposta, né? Só que imagina, era 2016. 2016, o ano disso. A postagem era de muitos anos atrás. A minha cunhada deu um grito. Nossa, mas o que é? A gente achou a Fernanda. Estava escrito. Irmã da Ana. Aí tava escrito o que na mensagem? O comentário dentro do site, dentro Se da... não me engano, era o Facebook. tá. Alguma coisa assim. Tava lá a mensagem dela, eu sou Fernanda, porque acho que tava dando tipo uns depoimentos, né, Sim. de quem passou pelo orfanato, né? Ela falava assim, eu me chamo Fernanda, tal, fui do ano tal, assim, assim, assim. Onde eu e a minha irmã fomos separadas. Sim. Deus, olha o que mais No me mesmo dia, de manhã, à noite chega a resposta. Tá. Deus traz ela de volta pra mim. Gente. A mensagem da minha irmã no Facebook. Quando eu li aquilo, que depois de toda a história, eu percebi, né? Eu queria ver, né, o negócio. Falei, meu Deus, sou eu mesmo. Porque era a Fernanda, o irmão era Júlio César. Separado. Ana Paula. Então foi assim, foi muito forte, porque no meu caso, eu que sou, acho que o pivô, né, da história, fiquei assim, o que eu faço? Que lado eu vou? Eu vou ali, eu amamento, eu choro, eu escondo, sabe? Eu divulgo, eu fiquei completamente... O que eu vou fazer depois disso? O que eu vou fazer? Então depois meu irmão contou pra mim isso, desliguei o telefone, terminei de amamentar a Ana Luísa, ficava acordada de madrugada por causa de amamentar é assim, né? E ficava pensando. Só que o mais incrível de tudo isso foi que naquela noite eu consegui dormir sem sentir aquele peso, aquela dor infinita. Aquela dor que você sempre sentiu. Aquela dor. Sabe aquela dor que eu te falava que eu briguei com Deus? Aquela noite eu não tinha. Gente, olha, eu quero até fazer um comentário sobre isso. Você que está aqui assistindo, você que talvez está passando aí por uma depressão ou tem esse mesmo sentimento que a Ana, né? Ai, Nádia, mas eu não sou adotada, porque, gente, processo de cura e libertação na nossa vida, nós não sabemos os motivos, na verdade. Não. Deus sabe de tudo. E o que eu acho muito importante eu falar aqui, que eu prestei bastante atenção em tudo que você falou, em nenhum momento, é lógico que não estou menosprezando, e eu acho muito importante a gente contar com a oração dos outros, né? E você ir lá e passar por um processo de cura com alguém, com algum intercessor, com alguma pessoa que está aconselhando. Mas eu acredito que, até com essas pessoas, se você for com pessoas assim, não vai acontecer cura nenhuma se a pessoa que tem a ferida, que está com a ferida, queira ser curada. Tem que querer. A partir do momento que você quis, mesmo não querendo, como se fosse uma porta fechada, que você não sabe o que vai encontrar, se deparar. Sim. Daí Deus, que é rápido para curar, que é rápido para amar, no mesmo dia ele fez milagres. No mesmo dia. E naquela noite, aquilo que era choro e pranto, naquela madrugada, pra mim foi assustador, né? Naquela madrugada, né? A dor passou. Eu achei incrível. Quando eu acordei no outro dia, eu falei pro meu marido, Vi, você não vai acreditar, não tô sentindo aquela coisa horrível que eu não saberia explicar, né? Eu acordei, e engraçado que nesse dia eu tava dormindo numa cama box,
que era minha quando eu casei, eu passei pro meu filho, então eu já estava meio judiadinha a cama, né? As molas já não estavam tão favoráveis. Mas mesmo eu tendo dormido numa cama não tão favorável para minha coluna, eu acordei nas nuvens. Então, assim, é importante esse processo da cura mesmo, como você está falando. Tem que partir da gente. Eu queria cortar ali, eu queria cortar na raiz. Eu falei, ó, eu não quero, Deus, que os meus filhos passem por isso. Estou te fazendo um acordo, Deus. Mais outra coisa, que eu vou abrir um parênteses, talvez você está assistindo, você não sabe disso. Mas isso é real. É real tanto dentro da religião, mas quanto na questão da, sei lá, da psicanálise e tudo mais. Mas é muito real, principalmente na questão da religião, na questão do nosso histórico, né? Tudo que nós trazemos de ruim é um histórico, hein? Ali é um registro e que nós passamos para os nossos filhos se não é resolvido. Sim. Né? Então, a consciência de que existe algo mal ali que precisa ser cortado e que depende de apenas mim. Eu via muito, sabe? Eu via muito porque tinha momentos dentro da família adotiva que eu me isolava. Eu mesma me enxergava, falando, meu, por que eu estou me isolando deles? Então, foi uma luta muito grande. Porque quando você se isola de uma família, igual eu estava me isolando da família adotiva, era muito sofrimento para mim. Porque ali que eu estava sofrendo pelo abandono da família que me abandonou, eu sofria porque eu me isolava, porque eu sabia que eu estava criando um novo trauma para mim. Eu não conseguia lidar com isso. E eu tinha que lidar com isso. Você entendeu? Então eu falo, meu Deus, como que faz? E com isso, Nádia, não era só esses problemas meus. Eu era mãe, eu tinha que cuidar da casa. Se manter em pé, né? Se manter em pé, dar conta do marido, dar conta, de repente, não lembro se na época eu estava trabalhando, mas estava de licença médica, maternidade. Então você tentar coordenar tudo isso. E como coordena tudo isso? Não sei, eu consegui. Deus. Foi Deus. Por mim, jamais. Meu irmão, minha irmã. Não, jamais. Nós não temos forças. Lute pelos seus, pelos da sua casa. Sim. Mas que talvez o coração está em pedaços, entendeu? Mas não se deixe abater. Não. Né? Eu vou ser bem sincera, eu me deixei muito abater. Porque até eu conseguir me entender, até eu conseguir, sabe, mexer as peças que eu tinha que mexer certo. E quando eu mexia a peça errada? Porque daí vinha mais sofrimento. Então foi um processo muito doloroso, porque eu estava me conhecendo, ao mesmo tempo que eu estava nascendo por uma vida nova. Sim. Eu estava tendo que morrer por uma vida velha. E aqui o que vem muito ao meu coração é que, assim, esta é a história da Ana. Talvez a sua história, o seu histórico, sei lá, até mesmo de depressão, é uma luta de talvez você não querer tomar medicamento, talvez, né? E nós sabemos que a medicina está aí para você poder também cuidar dos seus. Então é importante, é a humildade, né, Ana? Sim. De querer essa cura. Sim. E daí passar por aquilo que a gente não quer passar para ser curado. Exatamente. Mas e aí, Ana? Conta pra gente. Não tem mais aquele aperto no coração, aquela coisa. Essa família agora, toda renovada, que é a sua família agora, a Ana atual. Não teve tribulações mais, não teve... Deus não... Essa cura acabou, já foi curada totalmente. Conta pra nós. O processo de cura ele vai acontecer em você a todo instante. Se a gente achar que a cura
depois que a gente acha, né, uma família, acha aquilo que a gente queria achar e resolver, tá tudo solucionado, não tá. Porque foi curioso comigo que, né, você falando, né, como é que tá a Ana agora, né? É curioso porque depois que eu encontrei minha família biológica, que a gente conversou, eu tava lá na minha casa, final de semana, meu esposo queria passear final de semana. Falei, tá, vamos passear. Eu só tem um problema, os carros tá quebrado, mandei no mecânico, já sabia, né? Tá, e o que que tem? A gente vai de Uber, tudo bem por você? Ah, tudo bem. Só que eu não tinha me tocado, né? Que eu estaria dentro do Uber indo passear. O que aconteceu nessa noite? Meu marido falou assim, vou pedir um Uber aqui, a gente sai, vai no shopping, a gente vai conversar, vamos comer alguma coisa lá e tudo bem. A gente só não vai estar com o carro. Aí eu comecei a entrar em pânico. Por que entrar em pânico? Porque eu sem entender o processo que estava ali acontecendo comigo, mas sabia daquele medo. Tem que fazer assim, né, marido? Vamos, a gente topa. Né? Uhum. Casamento, né? Você tem que ceder, né? Às vezes. E eu falei pro meu marido assim, não, a gente vai. O Uber chegou, o Uber é rapidinho, né? Descemos as escadas do apartamento, a gente mora no apartamento. Fui entrar naquele carro, eu entrei, fui batendo um desespero maior. Aquele percurso de ida pro shopping, que a gente ia pro shopping, foi me dando uma angústia tremenda, eu não entendia. Eu já chorando, e eu escondendo. Porque você não, né? Sim. Mãe casada, você vai, nossa, o que essa doida tá chorando no meio da rua, do carro? E no shopping, né, garota? Feliz. A gente podia encontrar alguém, né? Algum amigo, alguma coisa. Assim que o carro chegou, eu não vi a hora de sair daquele carro. Meu marido saiu, estranhou, viu que eu tava chorando. O que foi? Aí eu disfarcei com as crianças, né? Porque você tem que ter jogo de cintura. Falei pra ele, não, até eu explicar pra ele, olha, eu tô sendo curada aqui, não ia falar assim, né? Eu sei que eu chorei ali, falei, ai, eu fiquei mal, não queria ter pego o Uber, não me senti bem dentro do carro e tal. Aí ele, tá bom, vamos andar e passa isso, a gente come, se diverte. Quem disse que passou daí? Porque daí eu pensava, vou ter que voltar embora. Como é que eu vou voltar embora? E sabia o porquê dessa angústia dentro do Uber? Eu sentia o sentimento muito ruim de eu estar ali dentro. Era uma coisa absurda, porque... De andar num carro onde alguém estivesse levando você. É porque eu acho que... O que aconteceu comigo? A minha parte... Quando eu saí da casa da minha família biológica, quando eu estava na casa da minha avó, eu fui pro carro de polícia. Tanto que você trouxe um carro de polícia. Conta um Sim. pouquinho sobre esse carro de polícia. O que tem a ver? Para vocês verem. Eu trouxe porque eu tinha medo de brinquedos de polícia, né? Brinquedos que eu falo de carro de polícia. Toda vez que eu via, eu me entristecia. Era uma dor imensa. E eu não conseguia me expressar o que era. Eu sabia que era algo muito ruim. E foi curioso que quando eu estava indo para o shopping, que eu entrei nesse carro Uber, eu tive o mesmo sentimento quando lá atrás, isso. Então o desespero bateu. E quando a gente teve que voltar do shopping, pegar outro Uber, o desespero foi
maior ainda. Só que quando eu estava voltando com o carro do Uber, Deus falou para mim assim, para, chega, não é assim não. Passou? Eu falava, não, senhor, não passou não, ó. Tô aqui, o senhor tá sentindo, o senhor tá vendo o que eu tô sentindo. Que Deus sonda os nossos corações, né, Nádia? Eu falei, Deus, tá doendo? Não curou ainda não. Eu achei que eu ia curar tirando carta, porque eu tenho carta, né? Uhum. Tenho habilitação. Eu achei que ia ser curado quando eu estivesse no carro de alguém, quando eu estivesse andando de ônibus, tivesse algum automóvel. Eu achei que eu ia estar sendo curada, mas não está sendo não, Deus. Tá doendo aqui ainda, o que está acontecendo aqui? Eu já achei a família, mas tem alguma coisa errada. Só que eu não sabia falar para Deus, ó, eu tô sentindo essa dor por causa de lá de trás. Eu tô sentindo a dor no Uber aqui por causa daquela dor lá no carro de polícia, quando me levaram da casa da minha avó. Isso com quantos 4 anos. 4 para 5 aninhos. E foi incrível o processo porque Deus me curou de uma forma tão incrível que quando estava voltando do carro do shopping, né, com o Uber, minha família toda estava atrás. Porque a gente sabe que Uber, as pessoas não podem ficar na frente. Tem toda uma lei lá do carro quando você vai pegar o Uber. Sim. Então tava minha família toda atrás, sabe, Nádia? E eu na ponta, minha filha, meu marido, meu filho. E eu chorando, voltei a chorar, né? Porque eu tava voltando a pegar o carro. Eu olhava pro lado assim, assustada, porque parte de mim ali, a minha vida tava ali, porque a minha vida tava ali, a minha família. E parte não entendia. Eu falava, meu Deus, socorro. E chorava. Eu falei assim, filha, calma. Olha pro lado. É só um homem trabalhando. Você não conhece, mas ele não vai te fazer mal. Ele não é a polícia que te levou lá, igual o cara policial que te levou no orfanato. Você tá voltando em passeio. Ou seja, pega pra mim aquela foto ali. Ela trouxe a foto dela. Aqui quantos anos você tinha? Aqui tinha 6. Aqui já estava com a família, Já. com a mãe. Sim, estava cuidada, o cabelo estava começando. Olha aqui, ó. 2 anos depois. Sim. Que é de Votorantim? Olha que uniforme de Votorantim, esse sapatinho, ó. E a bolsinha, gente? O look de escola municipal de Votorantim. Quem nunca teve? Coloca aí nos comentários se lembrou disso. Até quem nunca. Mas essa menina, 2 anos atrás, ela aí voltava, que foi mais de uma vez. Sim. Um carro de policial. Não conseguiam, né? A minha avó não conseguia me deixar lá. Acho que ela queria muito, né? Se ver livre de mim, não conseguia. Até que, na verdade, o que aconteceu? Minha avó, como me maltratava, eu dormia com o cachorro dela. O que acontecia? Chegou um determinado momento que um vizinho viu, vizinho dela, os maus tratos, denunciou. Ela acabou me perdendo, entendeu? Então não foi só o fato, a gente não sabe direito por que a polícia foi lá, se foi porque é pedido dela ou se foi a pedido de denúncia. Mas eu sei que ela ficou feliz da situação tá se livrando, né? Então teve essa coisa, né? De eu ia e voltava, até que eles me perderam, porque quando eles foram ver que a Ana Paula não estava mais no orfanato, já era tarde, né? Daí correram, tiraram a minha irmã, de medo de perderem a minha irmã. Meu irmão também estavam cuidando dele, tiraram do orfanato dos meninos, mas depois ele caiu numa vida triste. Mas a minha vida foi assim, foi bem conturbada. E naquele carro de Uber? Então,
naquele carro de Uber, quando eu voltei, Deus falou para mim, filha, olha pro seu lado, quem tá aí? Eu falava para Deus, pensamento. Meu marido, meus filhos, Deus. Você não tá bem? Tô, na medida do possível. Olha pra você tá bem. Você só tá pegando um carro porque o seu carro tá quebrado, tá no mecânico, já tá em processo de consertar. Sua vida não tá difícil. Eu sou seu Deus. Eu amo você. Eu sempre estive com você. Então, o que me marcou dentro daquele carro, quando a gente voltava daquele shopping, foi que Deus escancarou o amor dele pra mim ali dentro. Ele falou assim, eu amo você, eu nunca estive longe. Sabe quando parece que Deus te fala assim, olha, chacoalhar você fala, Ana, para, escuta, eu tô com você, eu amo você, eu cuidei de você desde lá. Eu te conheço, Ana, ó, muito antes de você estar no ventre da sua mãe, eu te conheço. Então aquilo foi assustador para mim, porque no mesmo momento que eu estava assustada com a situação do carro, eu fiquei assustada e maravilhada, porque Deus estava me amando ali de novo. Eita, amor de Deus, que nos pega. Pega. Num carro de Uber, Sim, Deus Deus curou. curou shopping. Sim, olha que curioso, né? No carro, curou quando pequena. No carro, me buscou e me falou da mensagem dele que ia acontecer. Deus os seus Deus detalhes. os seus detalhes. É maravilhoso. E nós aí que somos do canal Glória de Maria? E o que é a Nossa Senhora para você? Como que essa mãe, uma mãe, né? Alguém que teve tantos ali desentendimentos com mãe, que aqui no testemunho até contou, que demorou a chamar a mãe de mãe. Sim, demorei. E a mãe do céu? Como foi essa experiência? Porque a gente é do Glória de Maria, a gente quer saber também. Olha, Nádia, a mãe, primeiro que sempre que eu olhava para dentro da minha história, né, eu falava assim, porque as pessoas falavam, né, nossa, Ana, que privilégio, você tem 3 mães, porque era a mãe adotiva, mãe biológica e a mãe do céu, que é a mãe de Jesus. Eu falava assim, no meu íntimo, né, nas minhas conversas interiores comigo mesma, falava, tá, eu já tive uma experiência com a minha mãe biológica, não tão gostoso, mas a minha mãe adotiva sempre me ensinou a ter muito respeito pela minha mãe biológica e amar muito ela mesmo, eu não tendo conhecido. Minha mãe queria conhecer a minha mãe biológica. Pra você ver como que é o amor de mãe, né? Minha mãe biológica é um amor. E ela falava assim, filha, não tenha raiva da sua mãe. Não tenha raiva, porque a gente não sabe o que aconteceu com ela. E isso daí vai fazer bem pra você. A gente tem que agradecer ela, porque se não fosse ela, a gente não tinha você. Sim. Minha mãe me falava isso. Então eu guardava muito isso dentro de mim. Aí tá, eu pensava, poxa, a minha mãe biológica, o que eu posso fazer? Não sei. Porque se eu não conseguia falar dela ou orar, eu ficava quieta em silêncio, eu não tinha raiva, mas eu não conseguia entender. Então ficou no silêncio. A minha mãe adotiva foi uma mãe muito exemplar. É uma mãe exemplar, amorosa. Tem os seus defeitos. Como nós temos para as nossas filhas, para os nossos filhos. Se uma mulher falar, mas a sua mãe é isso, 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 cuidado, porque você está apontando o dedo, tem 4 apontando para você. E é curioso que a minha mãe adotiva me amou muito, me ama muito, amo muito ela, meu pai. Mas ela me ensinou, ela foi tão mãe para mim, Nádia, a minha mãe adotiva, porque ela me ensinou
a respeitar a minha mãe biológica, Uhum. amar ela do jeito que eu poderia, respeitar, né? Ela me ensinou, a minha mãe adotiva, a amar Nossa Senhora. Eita, coisa boa. Ela me ensinou. E é que eu não trouxe a foto, tem uma Posso foto. mostrar essa? Pode mostrar. Olha que coisinha mais linda de anjo! Ai, gente! Que momento foi esse? Isso foi da coroação de Nossa Senhora. Esse aí acho que eu tinha 5 aninhos, acho. Ai, gente, que fofura! Esse momento aí, então, Foi aonde? Nossa Senhora Aparecida. Olha, a A senhora igreja de Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Teve momentos aí nesse dia que eu lembro até hoje. Se você falar pra mim, transcreve pra mim esse vestidinho aí, né? Essas asinhas, né? De crepom, tudo. Parece que eu tô na história vendo, né? Sentindo. Porque a minha mãe, ela me ensinou muito sobre amar Maria. Porque ela falava assim, Ana, as outras religiões, elas não entendem que se nós, que somos seres humanos, pessoas falhas, temos uma mãe, viemos de algum lugar, por que Jesus não pode ter uma mãe? Qual é o pecado? Minha mãe entrava muito em questionamento comigo, né? Ela me fazia refletir muito. Ela falava, Ana, a mãe de Jesus tem que ser respeitada e amada. Então eu fui trazendo isso para minha vida. Eu fui amando Nossa Senhora. Eu já entendia desde pequena que Nossa Senhora não era só Nossa Senhora Aparecida, que era a mãe de Jesus, era a mãe de Jesus. Ai, mas a Nossa Senhora Aparecida apareceu em Lourdes, a Nossa Senhora de Fátima apareceu em Fátima. Nossa Senhora, sabe? Minha mãe me ensinou, ela falou assim, Ana, uma mãe. Jesus precisava de uma mãe. Respeita a mãe de Jesus. Minha mãe foi sempre muito amorosa com Nossa Senhora. Então eu fui aprendendo. Então quando eu muito pequena aí, igual essa foto aí, eu já tive uma intimidade com Nossa Senhora que eu sei que ali era uma imagem de barro, que é algo material, que podia ser quebrado. Tanto que eu falo para vocês, se hoje a sua imagem aqui quebrar, com todo o perdão, eu não vou me ofender. Porque se nós que somos cristãos não entendermos na nossa mente e no nosso coração que o primeiro amor é você amar Nossa Senhora. Ai, Ana, mas aquilo ali representa a Nossa Senhora. Representa. Sim. Se aquilo ali quebrou, Nádia, você vai ficar triste. Já ficou triste? Porque a minha imagem não sabe como veio de tal lugar, Mas bonitinho. a gente tem que se conscientizar. Não, que o nosso amor é pra ela. É pra ela, entendeu? E ela está em qualquer lugar para nos ajudar. Sim. Então é maravilhoso. É que eu tô descobrindo agora, né? Hoje eu vim pra cá pra gravar. Mas tem acho que uns 3, 4 dias que Deus me deu uma revelação, um sentimento falando assim, Ana, isso através da boca do meu marido. Sua vocação é ser mãe. Aí eu não entendi direito, falei, como assim? Minha vocação é ser mãe, eu já sou mãe. Sou feliz. Daí se você parar pra pensar, eu falava pra mim mesma, mas se eu parar pra pensar pra mim mesma, nunca deu certo isso, aquilo, tentei isso, aquilo. O que eu faço direito? Que eu ainda acho que não faço direito, com certeza. A gente tem que se melhorar a todo momento. Mas daí o Vinícius falou assim pra mim, não, Ana, você nunca parou a pensar que a sua vocação é ser mãe? Aí vinha de encontro que uma vez quando eu tava adolescente namorando,
namorava o Vinícius, estava naquela coisa de enxoval, de casar. A gente passou em frente de uma loja, lá do centro de Sorocaba, e eu vi um lugar lindo decorado, assim, coisa mais linda. E não era quarto, não era sala, era uma lavanderia. Aquilo me chamou tanta atenção que no meu coração falava, você tem que começar a fazer o enxoval do seu casamento pela lavanderia. Eu fiquei sem entender. Por quê? Mas o chamado era forte. É. Curioso também pensava assim. Aí comecei a questionar. Com o passar dos anos, depois de casado e tudo, eu fui ver que tudo aquilo que eu passei, Nádia, tudo que eu passei, começava pela limpeza. Se eu não limpasse as roupas em excesso que eu teria que doar, se eu não limpasse para ter uma boa higiene na casa, para a família, para mim, porque a gente sabe, a gente é mãe, a gente sabe que se uma casa não estiver organizada na limpeza, na alimentação, ela não funciona. Não, nossa, fica em todo empacado. Então, eu sofri muito com isso, muito. É uma outra história. Mas foi curioso porque Deus me mostrava desde nova lá. Porque eu achava na época, não, eu vou fazer faculdade, vou ser professora, eu vou fazer música, eu sempre sonhei em ser musicoterapeuta. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E no meu sentimento de vocação, Deus falava assim, não, a sua vocação é ser do lar. Só que você fala do lar, deu ser faxineira da casa, eu pensava. Há uns tempos atrás, uns dias atrás, eu falei assim, não, meu amor, acorda. A sua vocação é ser mãe. O que a mãe faz no lar? A maternidade. E eu falava, tá bom, então. E realmente Deus falou assim pra mim, não, você não vai fazer faculdade. Minha gente. Porque a gente permite, né, também, né? Sim. Que Deus impõe. Não, eu tô te chamando, se você quer seguir o seu chamado, a sua vocação. Gente, vou falar pra você. Se ficar aqui... Nossa, acho que a gente não fechou tudo ainda. É muita história pra contar. E você sabe por que é muita história pra contar? Porque quando uma vida é entregue pra Deus, quando entende que as coisas que se tem não são nossas, não. É dele. Totalmente. E tudo é para ele. E tudo é para a glória dele. Se nós temos alguma coisa, é porque ele permitiu. Sim. Como nós estávamos falando, quando entende, a Ana falava assim, quando entende que aqui é uma marca do ele, que é meu. Sim, somos de Deus. Somos de Deus. Se entende isso, desde o começo da infância, Deus vai lá. O sonho mostra revelações. Mostra. Deus vai lá, preserva dentro de uma família cristã católica. Deus vai lá, transforma que era pecado, onde era trevas, em graça. Sim. Ana, eu só tenho que agradecer pelo seu sim. Agradecer ao Vinícius por emprestar ela para nós. Agradecer porque você se abriu para poder dar esse testemunho. Como eu falei, são coisas particulares, coisas íntimas, mas que você entende que não é seu, sua vida é entregue. Então eu preciso partilhar, e chegou o momento de partilhar. Então eu só tenho que agradecer. Você que assistiu este vídeo, coloque nos comentários aqui, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nós falamos de sentido da vida, nós falamos sobre o chamado de Deus, do amor de Deus, cura, libertação, tanta coisa, meu irmão. Eu convido você a compartilhar este vídeo com mais pessoas. Você quer deixar alguma mensagem pro pessoal, antes de finalizarmos? Olha, existem tantas que a gente quer deixar, né? Mas você falando aí do Glórias, me veio na cabeça assim, né?
tudo que a gente está passando no mundo, né? Muita guerra, tribulação espiritual. E o que a gente tem que fazer? Eu sempre eu tento me centralizar em Deus, né? Porque a base é Deus. Se a sua base não for Deus, você está lascado. Você vai para um outro caminho. E o Glória de Maria, a mensagem que eu tenho para falar para vocês: sejam propriedade de Deus. Se você for querer ser propriedade de outra pessoa, de outro dinheiro, de carro, enfim, se você for querer ser uma pessoa achando que você vai ter tudo, você não vai ter tudo. Se a gente não entender que a gente é de Deus, a gente já está condenado. Porque tem uma passagem que fala, não sei, Jesus que fala, que quem comigo não junta, espalha. Você vai querer ser do lado de quem, Nádia? Dos que juntam com Cristo ou dos que espalham? Né? E quando eu falo de propriedade, você tem que estar junto de Deus. Você tem que estar ali, mesmo sangrando. Eu tive sangrando muitas vezes no coração, na alma. E eu falei para Deus: Deus, eu sou vossa. Até que Deus falou assim: não, tudo bem, mas você é propriedade minha agora. Então, a gente não pode se basear em paredes, em carros, em posses. São importantes? São importantes para a nossa sobrevivência. Mas tudo passa, como eu te falava lá atrás, né? Se cair as paredes da casa da Nádia, a Nádia vai se preocupar com as paredes ou vai se preocupar em socorrer os filhos, o marido? Sim, com certeza. A vida vale mais. A vida vale mais. A vida vale mais que as roupas, né? Assim fala. Então, foca nisso, sabe? Seja propriedade de Deus. Deixa Deus entrar nessa casa aí e habitar. E se eu não tivesse deixado Deus entrar em mim, fazer uma morada, eu já estava no caminho errado, já estava nas drogas, na bebedeira. E Deus me deu um caminho, me colocou numa família maravilhosa. Amo minha família adotiva, muito. Eles nem sabem disso, porque se soubessem... Mas assim, eu amo muito, muito. Amo meu pai e minha mãe, Noemi e Creuza, muito grata por eles. E eu só consigo amar eles através de Maria, através de Deus, através de Jesus, do Espírito Santo. Eu não consigo dar o que eles merecem, não consigo, Nádia. Nem que eu quisesse dar uma mansão, nem que eu conseguisse, né, dar uma mansão, não seria no nível que eles merecem, porque eu vejo, eu tenho filhos, né, eu vejo quanto não é fácil você criar, não é fácil você trazer. Imagina você trazer alguém que está ali machucado, abandonado, completamente machucado psicologicamente, que era o meu caso, e você fazer todo um processo de cura e de aprendizagem, né, para a criança. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu chamava de tia, meu pai trabalhava muito. Aí teve uma vez que ele chegou, a minha mãe falou assim pra ele: mãe, meu Deus do céu, a Ana, essa menina só chora, tá doente, não sei o que tem, o que eu faço? Ela resolveu abrir tudo que era porta dentro da casa, tudo que era porta. Eu justamente fui na geladeira, que eu não sabia direito nem falar as portas que eram, nem sabia falar direito o que era geladeira, para explicar o que eu queria.
só falava, ali, ali. Daí ela abriu, eu fui na geladeira, era um tomate. Ali a minha mãe percebeu que eu não sabia quase nada. Eu sabia muita coisa básica do orfanato, porque eu era muito presa lá. Então, como eu era de doações, era muito escasso, né, o que se chegava lá. Então ela percebeu que, poxa, a Ana é mais fundo aqui que eu tenho que tratar ela, né? Então foi um processo muito difícil para eles, mas para mim foi benéfico, porque eu conheci o que era tomate, eu aprendi a dividir o pão, porque naquela época passava o padeiro de perua na rua, a minha mãe pegava a baguete, mas ela pegava uma baguete grande, uma ou duas para comprar para a família. E naquele dia, não sei se ela comprou uma, eu queria aquela baguete. Uma inteira. Não, eu quis esconder debaixo do travesseiro. Aí foi uma briga, porque o meu irmão mais novo, sabe, aquela coisa. Então, os pequenos detalhes... Não era dividido, né? Não, eu não sabia o que era divisão. Tinha que manter o que tinha sabia, pro dia, né? Eu sabia o que era sobrevivência. Sobreviver. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, Aí primeiro sim, dia, meu pai correu, foi na Tuta na época, e comprou um chinelinho pra mim, eu coloquei no pé, tirei o sapato apertado que eu tava, coloquei no pé o chinelo, balançava assim. Liberdade pros meus dedos, né? Só que eu queria dormir com o chinelo debaixo do travesseiro, porque eu achava que alguém ia roubar de mim, e roubavam no orfanato. Gente, essa mulher, você fica aqui, muita coisa. Só tenho que agradecer imensamente. Obrigada eu. E compartilhem esse amor de Deus. Deus é maravilhoso. Compartilha, gente, porque... Foi um ano para tentar gravar esse Vale a testemunho. pena. E nós conseguimos agora, depois de um ano. Ela ficou doente. Teve um monte de coisa. E é sério, não foi por falta de vontade. Não. Né? E por falta de esforço, não foi. Não. Mas era porque tudo Deus tem um tempo certo para cada coisa, debaixo do céu. Sim. Gente, Deus abençoe. Você ficou até aqui. E compartilhe, dê like. Espalhe as glórias de Maria. Tchau, tchau, gente. Tchau, Deus gente. abençoe, Ana. Deus abençoe. Caminho certo, segura em minha mão, leva-me pra mais perto, me indique a direção, mostra-me